Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e envolva nossos corações. Hoje vocês escolheram um tema aqui muito interessante, certo? Atualidade da pesquisa científica espírita. Nós podíamos falar aqui hoje 5 horas, certo? Porque o tema é vasto, tem muita coisa. Nós procuramos fazer um extrato, a síntese do resumo, certo? E vamos então conversar a respeito deste tema que nos foi pedido. Nós começamos lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, Allan Kardec nos coloca a aliança da ciência e da religião. E nos diz, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as do mundo moral. Tendo, entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, do que nós estamos vendo aqui, nós já verificamos que existem 2 tipos de ciência. A ciência que cuida dos aspectos da matéria e a ciência que cuida ou é voltada para os aspectos extrasensoriais ou os aspectos do espírito. E é sobre essa segunda que nós vamos conversar nessa noite. Ciência material e a ciência espiritual. E vamos nos ater aqui à ciência espiritual. No discurso fúnebre proferido no enterro de Allan Kardec, em 1869, o astrônomo espírita francês Camille Flammarion falou sobre um novo rumo que previa e defendia para o espiritismo. E dizia ele, esse complexo estudo deve entrar agora em seu período científico, já preconizando esse desenvolvimento da pesquisa científica espírita ou espiritual em que nós estaríamos envolvidos a partir de então, porque nós estávamos diante de uma nova ciência. Porque, senhores, o espiritismo não é só uma religião, mas é uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas o ABC. Estávamos naquela época e ainda estamos hoje nos primórdios do nosso conhecimento, no engatinhar ainda das nossas possibilidades de adentrarmos pelo nosso conhecimento nesta ciência espírita. E dizia ele, o sobrenatural não existe mais. Sobrenatural é alguma coisa que transcende as leis da natureza. E nós verificamos, já sabemos, que tudo está de acordo com as leis da natureza. As leis da natureza são as leis de Deus, conforme Kardec recebe a resposta na questão 614 do Livro dos Espíritos, né? E ele pergunta o que é lei natural. E a espiritualidade, nas suas respostas, diz, lei natural é a lei de Deus. Então, o sobrenatural, aquilo que transcende essas leis naturais, as leis de Deus, não existe. Nós apenas não conhecemos. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Todos nós sabemos que a doutrina dos espíritos nos chegou através da mediunidade, né? Todos nós sabemos disso. E esse fenômeno é um fato, certo? É um fato que a gente extrapola e chama de fenômeno alguma coisa que nós não alcançamos, mas é um fato. A mediunidade é um fato. Então, esse fato que nós observamos através da comunicação entre os 2 planos da vida, nos trazem revelações que nós precisamos adentrar e que cada vez mais nos são dadas a conhecer na medida que nós temos condições de avançar. Vamos lembrar do nosso mestre, quando ele, há pouco mais de 2000 anos, ele nos diz o seguinte, muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparados. Não é isso? Se ele voltasse hoje, ia repetir a mesma coisa. Porque o nosso avanço, ele ocorreu, mas ainda não é pleno, nós ainda não alcançamos
tudo aquilo que já observamos ao nosso redor. Não há mais milagres. Milagre é alguma coisa que nós denominávamos porque nós não compreendíamos, nós não sabíamos o que determinava aquela ocorrência. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Então, o Espiritismo é uma ciência. Desde o início, a doutrina espírita buscou uma base no conhecimento do homem, na ciência natural, na ciência que cuida dos aspectos materiais para dar respaldo às revelações que surgiram. Essa busca sempre houve e continua havendo até hoje. Nós temos aqui nos primórdios esses companheiros, Allan Kardec, logicamente, Gabriel Delane, Leon Denis, Alexandre Aksakov e outros mais que, nas suas pesquisas, procuraram adentrar no conhecimento para que pudéssemos entender tudo aquilo que acontecia nesta ciência espírita ou nessa ciência espiritual. E eles foram os nossos precursores. E na atualidade, o que afirmam os homens da ciência? Porque a ciência continua caminhando, o homem continua na sua busca do conhecimento e nós temos companheiros que se dedicam efetivamente a essa pesquisa. Então nós temos algumas declarações de alguns companheiros dedicados à ciência e que nós temos como quase contemporâneos nossos, né? Então, Albert Einstein, ele nos afirma: quem diz que há oposição entre a ciência e a religião, entre a religião e a ciência, apenas mostra que vai atrasado na ciência, no conhecimento. A ciência sem religião é claudicante, a religião sem a ciência é cega. Isso um homem de conhecimento que afirma, ousou afirmar isto, certo? Dentro da sua percepção, dentro daquilo que ele alcançava. Max Planck nos diz: para os crentes, Deus está no princípio das coisas, para os cientistas, no final de todas as reflexões. A pouca ciência nos afasta de Deus, mas a muita ciência nos aproxima de Deus. E Carl Sagan nos diz: a ideia de que a ciência e a espiritualidade se excluem mutuamente presta um mau serviço a ambas, porque ambas caminham juntas, ambas se complementam, ambas dão subsídios para o entendimento de uma parte e de outra parte desse conhecimento do homem. E no Espiritismo, nós verificamos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então ali nós temos o nosso triângulo, né? Em que nós temos o Espiritismo como ciência, filosofia e religião ou moral, conforme queiramos denominar. Até hoje se discute se o Espiritismo se é religião ou se é moral. Eu adotei para mim, certo, uma definição que é um corpo de doutrina de alto teor filosófico com repercussões morais. Então o Espiritismo, ele traz para nós a sua proposta da transformação moral de cada um de nós. Então ela tem uma base que é a nossa compreensão e a nossa transformação moral pelo conhecimento, pelo entendimento daquilo que nos é dado a conhecer. Podemos definir assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então nós estamos vendo que é um outro tipo de ciência que não a ciência material. Porque a ciência material, inclusive, tem dentro das suas propostas uma forma de definir algo como uma verdade científica, como sendo alguma coisa que pode ser repetido quantas vezes nós quisermos,
com os mesmos resultados sempre, iguais desde o início. E nós verificamos que essa ciência espírita, que envolve a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, não funciona assim, porque nós estamos tratando com seres que têm vontade própria. E como têm vontade própria, os resultados dessas experiências não necessariamente vão se repetir exatamente como em cada vez que nós procuramos realizar esses testes, essas experiências. Os temas abordados nas pesquisas anteriores, desde o início dos primórdios das pesquisas espíritas, nos mostra a ciência e o espiritismo no século XIX e início do século XX, a imortalidade da alma, a comunicação com os mortos, a mediunidade, os diversos fenômenos mediúnicos, animismo e espiritismo e reencarnação. Até hoje a gente não entende direito essa questão aqui, né? Animismo. Animismo para nós é um bicho de 7 cabeças e que deve ser evitado, quando na realidade o animismo é algo natural. Porque a gente sabe que a comunicação espírita ela se faz de perispírito a perispírito, do desencarnado para o encarnado, onde o encarnado tem a percepção daquilo que está sendo transmitido pelo desencarnado, e como o perispírito é do encarnado e o corpo físico é do encarnado, estas percepções vão ao espírito, que é o ser pensante, é o ser inteligente da criação. E ele, então, através do retorno pelo perispírito, vai acionar o seu corpo físico para escrever, para descrever, etc. Então nós vemos que tudo passa pelo espírito do encarnado. E como nós temos percepções diferentes, muitas vezes, a maneira como nós deciframos aquilo que nos chega é diferente. Então nos chega uma mensagem e nós vamos retransmitir aquilo dentro das nossas possibilidades. Existe uma experiência num cursos de técnica de ensino, etc. Pegam 5 pessoas, botam 4 do lado de fora da sala e o que ficou dentro ouve uma história. Em seguida, entra mais um e esse que ouviu conta para quem entrou. E assim sucessivamente até o 5º. Quando chega no 5º, que ele vai repetir a história que ele ouviu, olha, o pessoal cai na gargalhada, porque a história não tem nada a ver com a primeira que foi contada. Então, a nossa interpretação é a fase anímica, ânima de alma, né? Espírito encarnado, de cada um de nós. Então, o animismo é algo natural. Hoje nós já compreendemos isso. Até algum tempo atrás, isso era algo que era execrado. Então, nós vamos caminhando dentro dessa pesquisa. Os temas que apontam, esses todos aí, apontam para os pilares da doutrina dos espíritos. Como a nossa doutrina continua envolvida pela ciência, pelo conhecimento do homem, vamos buscar as pesquisas científicas na atualidade voltadas para esses pilares do espiritismo. Nós podíamos abrir um leque muito grande, mas ficaríamos aqui alguns dias conversando a respeito, e não é a nossa proposta. Então vamos fazer um enxugar, certo, disso que ocorre hoje em dia, e vamos fazer e buscar as referências dos 5 pilares da nossa doutrina, quais sejam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre os 2 planos da vida, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que a doutrina dos espíritos se apoia nesses 5 pilares que aí estão, não é isso? Então vamos ver o que a pesquisa científica atual busca em termos destes 5 pilares que aí estão. Atualidade da pesquisa científica espírita. É isso que nós estamos aqui conversando. O primeiro ponto, a existência de Deus. Através das leis da física e da filosofia, o pesquisador polonês Michael Keller
mostra que Deus existe e ganha um dos mais cobiçados prêmios. Keller é um dos mais conceituados cientistas no campo da cosmologia e, igualmente, um dos mais renomados teólogos de seu país. Então, alguém voltado para a ciência espírita, que se utiliza do seu conhecimento para buscar uma comprovação científica da existência de Deus. Ele se tornou pioneiro na formulação de uma nova teoria que começa a ganhar corpo em toda a Europa, a teologia da ciência. Então nós vemos aí mais uma vertente dessa pesquisa científica espírita através de um pesquisador, de um cientista de renome internacional. Ele faz uma comparação com a medicina, valendo-se do que se chama diagnóstico por exclusão, quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo, há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós nele. Nesse buraco negro entra Deus. Então é sempre essa questão que nós procuramos, até pela racionalidade, entendermos que há algo mais. E essa racionalidade ela é incontestável muitas vezes diante de outras proposições, de outras teorias adotadas pela ciência. Cientistas comprovam a existência de Deus com matemática e um simples notebook. Então nós vemos aí como nós avançamos cada vez mais nessa nossa pesquisa. Esse matemático austríaco, desculpe a pronúncia, tá? Kurt Gödel, é isso? Manteve em segredo a sua prova da existência de Deus por décadas. Por décadas. Agora, 2 cientistas dizem ter realizado a prova usando um computador. Formalizaram um teorema matemática sobre a existência de Deus, escrito pelo renomado matemático que nos deixou aqui em 1978. Então nós vemos que a matemática, ela está envolvida em tudo o que acontece ao nosso redor. E esse cientista buscou, através da matemática, a formulação de um teorema que ele, através desse teorema, ele busca comprovar a existência de Deus. O nome de Gödel, entre os cientistas, possui a reputação semelhante à de Albert Einstein, de que era um amigo próximo. Então, ele tinha um renome e era reconhecido da mesma maneira como Albert Einstein. E ele nos prova, ou nos comprova, ou busca comprovar, através da matemática, este ponto da existência de Deus. Os cientistas da Universidade Livre de Berlim, Christoph Benzmüller e Bruno Paleo, realizaram um trabalho que teve como base o argumento ontológico, ciência do ser em geral, que Kurt propôs em um teorema para a existência de Deus. Então nós vemos que sempre a ciência material caminha junto com o conhecimento e a busca da ciência espiritual. E uma dá apoio à outra, conforme nós vimos nas afirmações desses homens conhecidos, esses homens de ciência, que nós aqui apresentamos ao início do nosso trabalho. Um outro ponto que nós temos a tratar aqui é a imortalidade da alma. Nós todos sabemos, e todo aquele que é espiritualista, não necessariamente espírita, mas espiritualista,
todo espiritualista é aquele que acredita na existência e no prosseguimento da vida após a morte física, isto é, na existência da alma. O espiritualista adota este pensamento, não somente o espírita, mas o espírito católico, budista, e vamos por aí afora. Então, essa imortalidade da alma, nós cremos nela, mas cientificamente há que se buscar esta comprovação. Em 31 de outubro de 2012, um cientista encontra uma prova científica da existência da alma. O anestesista americano Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, apresentou uma teoria científica que confirma a existência da vida após a morte, isto é, a imortalidade da alma. O que ele fez? Segundo o anestesista, quando o coração humano para de bater, as informações armazenadas no cérebro não se dissipam, mas continuam a se espalhar por todo o universo. É a energia irradiada. Quando os médicos conseguem fazer voltar uma pessoa à vida, esta informação quântica, após ter estado no espaço, regressa ao corpo. Portanto, a pessoa lembra-se dessa experiência em comum. Porque, na realidade, quando isto ocorre, não houve a desencarnação. O espírito continua ligado ao corpo físico, porque se ele não está mais ligado ao corpo físico, não há como retornar à vida física. Perfeito? Então, o espírito ainda está encarnado. E quando ele ainda está encarnado, esta energia, esse conhecimento, essa percepção continua ainda de posse do espírito e volta a se apresentar quando ele retorna à vida normal. Segundo os cientistas, essa teoria explica o fato de os sobreviventes de morte clínica contarem sobre a existência de uma luz branca ou de um túnel de onde teria passado. Nós estamos falando de EQM, experiências de quase morte. Porque na experiência de quase morte, clinicamente, por vezes, já nos aproximamos, certo, da determinação da morte física, mas por vezes há um retorno. Existem casos, certo, de determinação até de desligar os aparelhos num coma profundo, e quando desliga os aparelhos, continua havendo a vida orgânica. E esta vida orgânica, por vezes, até dá margem a que se retorne a vigília, a vida comum, a percepção, a consciência plena da sua atividade física, quando na realidade havia sido determinado algo diferente. Então, através dessas experiências, e através da experiência de quase morte, esses cientistas, eles mostram que existe algo mais, e este algo mais continua existindo. A gente aqui citou uma coisa que ainda é uma caixa preta, pelo menos para mim, tá? Que é a física quântica. É a física das possibilidades. É assim? Então, essa física das possibilidades, ela vem ao encontro de uma possibilidade cada vez maior da demonstração dos postulados espíritas, dos postulados da ciência espírita, porque a ciência material está sendo revolucionada, está sendo mudada através de cada vez mais esse conhecimento da física quântica, que mostra para nós uma série de coisas. Apenas me lembrando agora de uma delas, nós sabemos pela física material que não existe a interpenetrabilidade, tem que falar devagar, né? Interpenetrabilidade de dois corpos, não é isso? Nós sabemos disso. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A gente aprende pequenininho essa coisa, né?
Na física quântica, a gente vê que não é isso não. Porque o espaço livre entre as moléculas é muito maior do que o espaço ocupado pelas moléculas. Então, pode haver, e é por isso que nós sabemos que os espíritos desencarnados atravessam paredes. Não é assim? É uma coisa simples da gente entender, mas que até então não entendíamos. E agora já começamos a perceber, certo, que é possível. É o conhecimento da ciência material que nos traz cada vez mais a confirmação e a comprovação da ciência espírita. Outra pesquisa sobre imortalidade da alma. Um físico explica por que a alma pode existir. Os cientistas, de modo geral, eles ainda evitam afirmar categoricamente, mas eles apresentam as possibilidades. É a física quântica, é a ciência das possibilidades. Né? Então, a alma pode existir. E ele nos diz o seguinte: Henry Stapp é um físico teórico da Universidade da Califórnia, Berkeley, e que trabalhou com alguns dos fundadores da mecânica quântica. Olha a física quântica de novo aí. Stapp não quer provar que a alma existe, mas ele diz que a existência da alma se encaixa dentro das leis da física. Vocês notaram o caminho que ele adotou para demonstrar ou para afirmar a existência da alma? Ele não quer provar que a alma existe, mas ele diz que a alma se encaixa dentro das leis da física. Então, se ela se encaixa dentro das leis da física, ela pode existir, conforme ele afirma. De acordo com Stapp, não é verdade dizer que a crença na existência da alma não é algo científico. Nós estabelecemos aqui o que é uma experiência científica, né? Então, essa crença da existência da alma, nós não podemos afirmar que não é algo científico, porque essa existência se encaixa dentro das leis conhecidas. Aqui a palavra alma refere-se a uma psique independente do cérebro e do resto do corpo humano e que pode sobreviver depois da morte. Nós sabemos que quem pensa não é o cérebro. Nós sabemos disso. O cérebro, o tronco cerebral, é o veículo do qual o espírito se utiliza para movimentar o corpo físico. Eu estou movimentando meu braço agora aqui, porque eu, espírito, através do meu tronco cerebral, estou comandando o meu braço para que ele se mova, de acordo com a minha vontade, eu, espírito. Então, a alma refere-se a uma psique independente do cérebro e do resto do corpo humano e que pode sobreviver após a morte. Em seu artigo intitulado Compatibilidade da Teoria Física Moderna com a Sobrevivência da Psique, deve ser complicado, com esse nome, certo? Deve ser complicada essa teoria. Né? Ele escreveu: tenho fortes ressalvas quanto a negar a vida pós-morte, somente com base na alegação de que é algo incompatível com as leis da física, de que é algo sem fundamento. Então, cada vez mais nós estamos vendo que esta sobrevivência da alma, o espírito encarnado, é cada vez mais demonstrado que está de acordo com as leis que nós conhecemos. Outra pesquisa atual. O Instituto Windbridge, essa foi boa, no Arizona, Estados Unidos, a doutora Julie Bishop está conduzindo uma pesquisa importante para demonstrar que há vida após a morte, sobrevivência da alma. Ali está a doutora Julie Bishop. E ela nos diz: participam da pesquisa o doutor pela Universidade de Harvard, Gary Schwartz, onde foi professor por 5 anos. Os resultados da doutora Bishop confirmam a hipótese de que o espírito sobrevive à morte. Utilizam um novo
e excelente protocolo de pesquisa com médiuns. O método triplo cego. O que é isso? Nós conhecemos, através de outros nomes inclusive, o duplo cego, em que são ministrados componentes desconhecidos a um doente que não sabe que está recebendo aquilo, e nós temos o efeito placebo. Não é assim que acontece? O triplo cego, ele entra com mais um componente. Aqueles que vão analisar os resultados também não sabem o que foi feito, a quem. Então, é totalmente isento de qualquer interferência daqueles que estão analisando aquele processo que está sendo aplicado. Esse é um protocolo novo de pesquisa, que é um método triplo cego. Eu fiquei intrigado quando vi isso aí. O que é isso, gente? Obtendo resultados positivos que se constituem fortíssima evidência da sobrevivência da alma. Essa pesquisa se entrelaça com a da mediunidade, pois se há vida após a morte física, pode haver uma interação entre os dois planos da vida. Ora, se a alma continua a sua jornada após a morte física, e nós sabemos que a desencarnação, a separação do espírito com o seu perispírito do corpo físico, ele continua a sua jornada e ele está por aqui. Eu não digo nem por aí, não, por aqui. Certo? Então, se está por aqui e é o ser inteligente da criação, o espírito, por que não a comunicação? Então, essa teoria, essa pesquisa da doutora Julie, ela se entrelaça também com a da mediunidade. Ainda sobre a imortalidade da alma. Esse escritor australiano, advogado e escritor australiano, Victor Zammit, ele fez uma pesquisa. A ciência do pós-morte foi investigada sob o ponto de vista judicial pelo advogado. E ele afirma o seguinte, que todas as provas que ele reuniu sobre a vida após a morte são bastante fortes para serem aceitas em qualquer tribunal. Então, se isto ocorre, no seu livro, A Lawyer Presents the Case of the Afterlife, de 2006, Zammit mostrou 23 pontos diferentes que demonstram a existência de vida após a morte. Ele colocou como desafio para os cientistas que ele pagaria $1 milhão para se alguém provasse que não há vida após a morte. É uma segurança muito grande, né? Para alguém oferecer $1 milhão para provar que não há vida após a morte, porque todas as evidências que ele apresentava demonstravam a possibilidade da existência da vida após a morte. Nós todos conhecemos um caso desse, que ocorreu com o nosso querido e saudoso Chico Xavier, quando ele publicou aquele livro dele, como é? O Parnaso de Além-Túmulo, né? Onde existem comunicações e artigos e obras de vários escritores renomados que já haviam partido para a vida espiritual. E ele foi processado, porque ele estava plagiando, ele estava enganando. E tudo aquilo foi examinado a fundo, porque ali foi constatado que tudo o que ele ali escreveu tinha tudo a ver com o estilo, com a forma de escrever, até com a letra daqueles espíritos quando estiveram aqui encarnados. Então nós vemos que nessas pesquisas, cada vez mais, nós vamos chegando a essa conclusão, certo, da imortalidade da alma. E nós sabemos que a doutrina dos espíritos tem como principal proposta exatamente essa da imortalidade da alma, combatendo o materialismo. Porque essa foi a proposta inicial quando nós encontramos no final do Livro dos Espíritos, né, quando ele diz que a proposta maior
da doutrina dos espíritos é contribuir para a transformação da humanidade, moral da humanidade, e aniquilar de vez essa teoria de que após a morte física é o nada. É a teoria do materialismo. Né? Então, nós vemos que desde o início isso é o que ocorre e que cada vez mais nós vamos conhecendo tudo aquilo que envolve esta imortalidade da alma. Um terceiro ponto, a comunicação entre os dois planos da vida. Nós estamos falando da mediunidade, né? Que é um dos pontos capitais um dos pilares da nossa doutrina dos espíritos e que é pesquisada sistematicamente e com muita ênfase, porque é algo que não é palpável, porque um desencarnado se manifesta, um encarnado tem a percepção e retransmite aquilo que está recebendo, conforme nós falamos antes. Então não há uma coisa material, certo, nesse processo, mas ela ocorre. Então vamos ver. A própria doutora Julie Bichel está conduzindo uma pesquisa importante quando busca comprovar a imortalidade da alma através da utilização de médiuns. Não existe comunicação sem um médium. A gente sabe disso, né? Então ela se utiliza de médiuns para comprovar ou para elaborar ou para desenvolver essa sua teoria que busca essa comprovação da imortalidade da alma utilizando médiuns e, logicamente, a mediunidade. Pós-Focused são testes para verificar se os médiuns estão dando a informação correta. Process-Fused estuda a experiência dos médiuns durante as comunicações espirituais. Então, são os sensores que buscam detectar as mudanças que ocorrem nos médiuns durante as comunicações mediúnicas. E o Applied Research examina como a informação dos médiuns pode beneficiar a sociedade em geral. Aí já é uma análise do que foi divulgado através da mediunidade. No Brasil, a mediunidade de Chico Xavier foi estudada pelo Dr. Paulo Rossi em 1991. Chico Xavier ficou conhecido pelo seu trabalho gratuito, onde publicou mais de 400 livros, através de mais de 600 autores espirituais. E também escrevia cartas de pessoas já falecidas. Todos nós, alguns de nós, pelo menos, tivemos oportunidade de ver no filme, né, as cartas de Chico, né, nas reuniões, como ele escrevia, e nas cartas que ele escrevia existiam detalhes que eram de conhecimento exclusivo daquela família ou daquela que estavam recebendo aquelas missivas. O estudo confirmou que 93,3% das pessoas que visitavam Chico não o conheciam. 62,2% das mensagens mostram mais de 6 fatos reais cada. E 71,1% continham informações detalhadas sobre pessoas falecidas que foram posteriormente confirmadas como verdadeiras por seus familiares. Então, essa busca, essa pesquisa, essa coleta de dados, de informações, voltadas todas elas para esta confirmação, desta comunicação entre os dois planos da vida. Inclusive, nós temos exemplos. Eu, numa ocasião, num congresso, acho que foi um congresso mundial em Cartagena, já tem algum tempo isso. Eu vi o nosso companheiro Divaldo Franco fazer uma psicografia espectral, né? Você só lê quando bota na frente do espelho, que é escrita de trás para frente, certo? Em inglês, e ele não fala inglês.
Então nós vemos, certo, que coisas desse tipo ocorrem. E essas pesquisas buscam justamente coletar essas informações, esses dados, esses fatos, para analisarem e, juntando com outros, convergirem todos nessa pesquisa para esta comprovação da existência da mediunidade. Rossi, esse pesquisador, concluiu que a informação revelada por Chico Xavier, de fato, provém de espíritos de pessoas mortas e não é o resultado de qualquer classe de fraude. Porque, olha bem, se Chico, com mais de 400 livros escritos, com mais de 600 autores diferentes, se ele tivesse essa capacidade, era um prêmio Nobel de literatura sistemático, certo? Porque nenhum dos que recebe o prêmio Nobel de literatura tem esta capacidade, que não é dele, Chico. Por isso, ele não recebe o prêmio Nobel de literatura, porque não é ele, é através da mediunidade. Outra pesquisa sobre mediunidade. Em 2004, Alexander Moreira de Almeida concluiu sua tese de doutorado pela Universidade de São Paulo, na área de experiências mediúnicas. Almeida estudou 115 médiuns espíritas que seguem a doutrina codificada por Allan Kardec, com o objetivo de construir seu perfil sociodemográfico e para comprovar sua saúde mental. Porque até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma afirmação de que a mediunidade era um transtorno mental, né? Então ele fez essa pesquisa visando, entre outras coisas, comprovar a saúde mental dos médiuns. Os resultados mostram um nível muito baixo de desordens psíquicas. De médico e de louco todos temos um pouco, né? Mas esse distúrbio, certo, que foi verificado por ele era muito baixo em relação àquilo que nós podemos considerar como normalidade. Esse estudo mostra que os médiuns, que com frequência são taxados de loucos, são, na verdade, pessoas sem quaisquer problemas psicológicos e apresentam um nível muito alto de escolaridade. Não necessariamente. Na pesquisa que ele fez, isso estava presente. Ele fez a pesquisa com um público-alvo da USP, da Universidade de São Paulo. Mas nós temos a mediunidade em qualquer rincão. Nós temos a mediunidade desde o Antigo Testamento. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós temos ali registros, narrativas de episódios mediúnicos, inclusive de materialização. Então, a mediunidade não é prerrogativa de médium espírita e não é prerrogativa da nossa atualidade. Sempre existiu. Apenas com o advento da doutrina dos espíritos, nós passamos a conhecer e reconhecer a sua presença, o seu uso e as normas e as orientações para o seu bom uso. Pesquisa sobre mediunidade desafia cientistas. Em novembro de 2012, foi publicado importante artigo científico revelando os resultados de pesquisa com médiuns psicográficos. Depois de vasculhar seu cérebro com equipamentos de neuroimagem, os cientistas descobriram que durante o transe mediúnico há uma nítida alteração de funcionamento cerebral dos psicógrafos experientes. Então nós vemos aqui as regiões do cérebro antes e depois, ou durante o transe mediúnico, como se comportam os cérebros dos médiuns. É uma pesquisa científica, porque é através de imagens que nós temos aqui, neuroimagens, nós podemos verificar essas transformações que ocorrem no cérebro do médium, que é, no caso aqui de psicografia, que é o transmissor daquilo que ele chegou com percepção
e que ele captou e está transformando em escrita. Entre as hipóteses plausíveis para o motivo da alteração cerebral, figura de que a comunicação entre vivos e mortos possa ser um processo real. Então, é sempre a mesma colocação. Pode ser um processo real, porque nós não temos algo palpável, material, para podermos utilizar nesse aspecto da ciência espiritual. Porque nós estamos tratando de espíritos e não de algo material. O estudo não é conclusivo, porém é o desenvolvimento de uma hipótese com base científica. Então é novamente a ciência que persegue, através de experiências, através de utilização dos meios disponíveis, persegue esta comprovação pela racionalidade e pela comparação com outros resultados existentes. Nada nesse campo ainda pode ser festejado como uma comprovação científica dentro dos aspectos que são exigidos para que seja considerada uma comprovação científica. Aquilo que nós falamos ao início, né? Pode ser repetido quantas vezes nós quisermos com os mesmos resultados. Não, porque o espírito é um ser inteligente, independente, uma individualidade, e não necessariamente estará se colocando da mesma forma sempre em cada ocasião. Mas é um grande passo dado nesse sentido. Afinal, a pesquisa demonstra que a comunicação com os mortos físicos, né? Porque a morte, na realidade, é física, não é uma hipótese científica a ser descartada como muitos céticos acreditavam. Então, aí tem. Pelo menos vai chegar à conclusão de que aí tem. Eu não creio em Brugger, pelo que lá sai. Tá certo? Não é assim que a gente fala, né? Então, isto daí leva cada vez mais a essa aceitação, essa adoção desta realidade através dessas experiências que são realizadas. Este estudo é um marco que abre caminho para novas pesquisas. Os avanços da ciência da alma. Artigo de Denise Paraná, Filadélfia, Estados Unidos, jornalista e escritora brasileira, pós-doutorado pela Universidade de Cambridge, a mediunidade sob investigação. Uma pesquisa inédita usa equipamentos de última geração para investigar o cérebro dos médiuns durante o trânsito. As conclusões surpreendem. Ele funciona de modo diferente. Os cientistas Júlio Pérez, Alexander Moreira, Almeida Leonardo Caixeta, Frederico Leão, Andrew Newberg, responsáveis pela pesquisa, garantem o uso de critérios rigorosamente científicos. Eles pertencem às faculdades de medicina da Universidade de São Paulo, Universidade Federal Juiz de Fora, Universidade Federal de Goiás e da Universidade de Pensilvânia, na Filadélfia. O que eles fizeram? Durante 10 dias, 10 médiuns brasileiros se colocaram à disposição de uma equipe de cientistas do Brasil e dos Estados Unidos, que usaram as mais modernas técnicas científicas para investigar a controversa experiência de comunicação com os mortos. Eram médiuns psicógrafos, esses 10 que se submeteram. É conhecido o fato de experiências religiosas afetarem a atividade cerebral. Nós sabemos, muitas vezes entra em transe, não é? Mas a resposta cerebral à mediunidade, à prática de supostamente estar em comunicação com ou sob o controle do espírito de uma pessoa morta, até então nunca tinha sido investigada, diz Newberg. Os cientistas queriam investigar se havia alterações específicas na atividade cerebral durante a psicografia. Se houvesse, quais seriam?
Os 10 médiuns, 4 homens e 6 mulheres, participavam do evento voluntariamente. Surpreendentemente, durante a psicografia, os cérebros ativaram menos as áreas relacionadas ao planejamento e à criatividade, embora tenham sido produzidos textos mais complexos do que aqueles escritos sem interferência espiritual. Nós temos regiões no cérebro que são responsáveis por nossas ações, tipo de ações que nós desenvolvemos. E durante a mediunidade foram ativadas áreas no cérebro que eram menos relacionadas ao planejamento e à criatividade. Ora, se não houvesse essa percepção, estaria a criatividade sendo implementada ali com grande intensidade. Para os cientistas, isso seria compatível com a hipótese que os médiuns defendem. A autoria das psicografias não seria deles, mas dos espíritos comunicantes. Pesquisas sobre as funções da glândula pineal. Nós sabemos que a glândula pineal é a glândula da mediunidade, não é isso? Então, também conhecida como epífise neural, é uma glândula endócrina de tamanho pequeno na parte superior do terceiro ventrículo do encéfalo, ou seja, na parte central do cérebro humano. Eu não sei onde é que fica isso não, né? Mas fica ali, ó. Fica aqui, ó. Né? A função dela, secretar melatonina, hormônio responsável pela regulação dos ritmos do corpo, relógios biológicos e do sono. Pesquisas desenvolvidas pelo Dr. Sérgio Felipe, da Universidade de São Paulo, já existe até uma cadeira na Universidade de São Paulo pesquisando exatamente essa glândula pineal. Apontam para que seja o elo entre o mundo físico e o mundo espiritual. É a glândula da mediunidade. Então, as pesquisas continuam e cada vez mais o nosso conhecimento vem sendo trazido até nós, comprovando esta relação entre os dois planos da vida, entre os seres inteligentes encarnados e desencarnados. Quarto ponto, a reencarnação. Cientista acredita que a física quântica comprova a reencarnação. Olha a física quântica aí de novo. O livro intitulado O Biocentrismo, como a vida e a consciência são as chaves para entender a natureza do universo, viralizou na internet, porque continha uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre e pode durar para sempre. O autor dessa publicação é o cientista Dr. Robert Lanza, eleito o terceiro mais importante cientista vivo pelo New York Times, que afirma não ter dúvida de que é possível. Pesquisa sobre a reencarnação. Essas nós conhecemos, né? O psicoterapeuta Dr. Brian Weiss, do Centro Mount Sinai de Miami, Estados Unidos, que se declarava pessoa cética, não era espírita, mudou de opinião e decidiu pesquisar o fenômeno da reencarnação e espiritualidade. Ele é pós-graduado, tem uma porção de títulos. E ele afirma: acredito que não somos somente seres humanos, nem mesmo seres humanos que eventualmente desfrutam de experiências espirituais, mas seres espirituais que têm experiências humanas. Inverteu. Nós não somos seres humanos com experiências espirituais, mas somos seres espirituais que têm experiências humanas. Então, com isto, ele está mostrando para nós esta evidência da reencarnação. Ele também constatou que durante sessão de hipnose, seus pacientes diziam ver professores, espíritos. Dr. Weiss teve a oportunidade de conversar com tais professores que lhe deram informações detalhadas sobre o assunto que a paciente desconhecia, não lembrava. Olha o desconhecimento do passado, não é assim? Mas está arquivado. Está arquivado. Dr. Jorge Andréa, um grande pesquisador da ciência espírita,
ele diz que o nosso consciente e inconsciente tem 7 andares. Tudo que nos aconteceu, que é importante para nós, está armazenado num deles. O nosso problema é acessá-los. Graças a Deus, não tem elevador. Certo? Então, nós acessamos apenas o que está mais aflorado no nosso consciente. Depois de muita investigação, o Dr. Weiss escreveu vários livros, entre eles, um muito conhecido, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres, Mensagens dos Mestres, Somente o Amor é Real, entre outros, onde explica a realidade da reencarnação e do mundo espiritual desde a perspectiva psiquiátrica. Porque nessas obras e nessa pesquisa que ele realizou, nessas regressões, nessas lembranças que afloraram, são determinados alguns episódios por aquele paciente que, quando verificados, foram reais. Então, aquilo não era de conhecimento daquele que estava naquele transe, vamos dizer. A teoria da reencarnação é também estudada pelo médico psiquiatra Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele dá continuidade à pesquisa iniciada há mais de 30 anos pelo também psiquiatra Ian Stevenson, que morreu em 2007. Esse também nós conhecemos, né? Ian Stevenson, nas suas obras. Tucker diz que foram estudados 250 casos em todo o mundo. As histórias ganharam projeção internacional a serem exibidas pela TV inglesa. Os pesquisadores escolheram relatos impressionantes, inclusive no Brasil. Existem histórias, né, muito... Como é que é o nome, André, daquela que tinha lembranças e foi conhecer os filhos? Da Irlanda. Hã? Da Irlanda. Isso. Vou lembrar, peraí. Eu também. Tá num andar mais baixo aqui. Eu tenho que... Hã? Minha Vida em Outra Vida. E como era o nome dela? Ah, sei lá. Universitários, me ajudem. Eu fui consultar o oráculo, mas o oráculo não resolveu. Então agora estou consultando os universitários. Certo? Mary, ela tinha uma lembrança de vários lugares com uma nitidez impressionante e dos filhos, e ela lembrava que ela tinha falecido quando do nascimento de um dos filhos, isso foi na Inglaterra, Irlanda, e ela descrevia esses lugares. E num dia, numa viagem, ela olhou e falou, é ali. E eles foram investigar e realmente havia vivido naquela cidade uma mulher que tinha tido vários filhos e que tinha desencarnado, tinha morrido no parto de uma delas, de um deles. E ela conheceu os filhos, que eram mais velhos que ela. Porque ela estava reencarnada e os filhos, que eram pequenos quando ela faleceu, já tinham mais idade. E é um relato impressionante, isso virou um filme. Minha Vida em Outra Vida. Certo? Então é interessante isso, porque isso é um fato. Hein? O nome da mulher? Como é? Vai, universitária, vamos embora. A internet aqui, ó. Não sei porquê. A internet é oráculo. Vamos lá. Não, aí são os atores. A Jane Cocker. Jane Cockrell. É esse o nome. Jane Cockrell. Senado. É do Senado. Muito obrigado, viu, universitária? Então, nós vemos que existem vários estudos e vários fatos que comprovam esta possibilidade ou essa realidade da reencarnação. Último ponto, pluralidade. Vou passar um pouquinho, pode? Pluralidade de mundos habitados. A NASA afirma, vida alienígena aparecerá em 20 anos.
De acordo com um cálculo elaborado por especialistas da NASA, existem 100 milhões de planetas em nossa galáxia que poderiam abrigar alguma forma de vida inteligente, como nós entendemos e conhecemos, né? Porque a vida inteligente não necessariamente é igual à nossa. No nosso planeta existem seres orgânicos que vivem nas profundezas do mar sem oxigênio, certo? E sobrevivem. Então, é outra história. É bem possível que daqui a duas décadas a humanidade descubra a existência de seres extraterrestres. Durante a última conferência na sede de Washington, representantes da NASA revelaram um plano para procurar vida extraterrestre com a ajuda da última tecnologia em telescópios. O que não sabíamos há 5 anos é que aproximadamente 10 a 20% dos casos há planetas do tamanho da Terra que orbitam estrelas e que se encontram em zona habitável. Isso procurando planetas semelhantes ao nosso, onde poderia haver uma vida semelhante à nossa. Declarou Matt Mountain, um dos cientistas que preparam o lançamento do telescópio James Webb. Está no nosso alcance chegar a uma descoberta que vai mudar o mundo para sempre. Penso que dentro de 20 anos descobriremos que não estamos sozinhos no universo, afirmou o astronauta Kevin Hunt, que acredita que a Europa, um dos satélites de Júpiter, pode abrigar vida. A fonte dessa informação, NASA. 3 potências do mundo, 3 potenciais mundos habitáveis são encontrados a 40 anos-luz da Terra. O problema é chegar lá, né? Porque anos-luz é uma viagem de um tempo que leva 40 anos viajando na velocidade da luz. Pô, tô fora. Pesquisadores da Universidade de Liège, na Bélgica, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, em Boston, nos Estados Unidos, anunciaram a descoberta de 3 novos planetas com potencial serem habitáveis na Via Láctea. O achado foi publicado na revista Nature no dia 2 de maio de 2016. A descoberta ocorreu com o uso do telescópio TRAPPIST no Observatório La Silla do European Southern Observatory, no Chile, que identificou os 3 planetas orbitando uma estrela anã ultravioleta e apenas 40 anos-luz da Terra nas constelações de Aquário. Esse moço aí, Stephen Hawking, que já nos deixou no ano passado, em 2018, ele afirma o seguinte, em 2017, há vida em outros planetas e é melhor não encontrá-la. Foi a conclusão e a afirmação dele. O físico estava mais e mais convencido de que a humanidade não é a única forma de vida inteligente no universo. Inclusive, de acordo com as considerações de Hawking, o planeta Gliese 832c é um excelente candidato para iniciar a busca por vida extraterrestre. Está ele ali. Camille Flammarion, desde os inícios, os primórdios do Espiritismo, ele nos afirma como nós lembramos ao início. O Espiritismo deve entrar agora no seu período científico, isto é, do entendimento pleno de tudo aquilo que o Espiritismo nos traz. Porque, senhores, o Espiritismo é uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O sobrenatural não existe mais. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. E esse senhor, Amit Goswami, PhD em física quântica, o indiano Amit é referência mundial em estudos que buscam conciliar ciência
e espiritualidade. É o que a física quântica nos propõe. Desenvolveu o conceito de ativismo quântico. Mostramos que somos capazes de mudar o mundo e a nós mesmos a partir de outros fundamentos que não o materialismo, não a ciência material. Aponta o caminho através da física quântica, quando podemos buscar o desenvolvimento espiritual e o nosso poder criativo. A física quântica, diz ele, vem estabelecer pontes entre a ciência e a espiritualidade. Então e hoje nós não podíamos, pelo menos eu não podia deixar de fazer uma homenagem a esse senhor que está aí, Dr. Jorge André dos Santos, o maior pesquisador espírita da nossa época, da nossa atualidade, que desencarnou no dia 1º de fevereiro de 2017, aos 100 anos, com mais de 20 obras publicadas voltadas para a vertente científica do Espiritismo. Nossas homenagens pelo trabalho apresentado e nossos agradecimentos pelo conhecimento colocado ao nosso alcance. Que esteja bem, que esteja em paz. Essa é a nossa gratidão e a nossa homenagem. Meus amigos, muito obrigado. Espero que não tenha sido muito complicado, mas foi o que vocês pediram. Muita paz para todos. E muitos conhecimentos cada vez mais e mais ao nosso alcance. Vai ter uma prece para fechar. Fazer uma prece científica. Vamos lá. Vamos acalmar nossas mentes, sede do Espírito, e vamos agradecer, porque esse é um momento de gratidão. É um momento em que nós, através dessas colocações que nós vimos na noite de hoje, passamos a ter cada vez mais a certeza da doutrina que nós abraçamos, daquilo que é importante para nós e pelo conhecimento nos chega. Lembramos das palavras de Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todos nós, cientistas ou não, mas praticantes, sim, dessa doutrina maravilhosa que abraçamos, que é esclarecedora e consoladora, cada vez mais procuramos conhecer o que seja a proposta espírita, qual o conteúdo dos ensinamentos de Jesus, porque já entendemos que este é o caminho para que todos nós possamos alcançar aquilo que todos nós desejamos. Muita paz para todos. Muito obrigado.